E agora não tem vacina. Como é que explica uma coisa dessa? Por que não se pode chamar o Lula de genocida, a Anísia Trindade de genocida? Fora que, vale lembrar, a dengue bateu recorde, também não comprou fumacê. Ou seja, estão fazendo o quê? Colocar dados, vou trazer numerologia. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi chamado de genocida porque, a partir do momento que a Anvisa aprovou a vacina da Covid, o governo Jair Bolsonaro levou 270 dias, eu estou falando números redondos, tá? 270 dias para fazer a compra. Então foi o genocídio. No ano passado, 2023, quando a Anvisa aprovou a vacina da dengue, sabe quanto tempo o Ministério da Saúde do Lula levou para fazer a compra? 300. É maior, 270 é menor que 300. Exato. Mas aí não é genocídio. Exato. Fora isso, porque a Covid foi um dos temas que fez o Lula atacar o Bolsonaro com mais vigor. Né? Genocida, fascista, etc. e tal. Vale lembrar que já no ano passado, em outubro, 10 meses do governo Lula, 10 não mais, porque teve o governo de período de transição, então 11 meses, o Ministério da Saúde ele não soube verificar os estoques e foram jogadas no lixo, porque venceram 28 milhões de doses da vacina de Covid. E até este ano, um estudo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro estima que, além desses 28 milhões jogados no lixo, porque venceram, nós temos um desperdício de cerca de 100 milhões de doses da vacina. E agora não tem vacina. Como é que explica uma coisa dessa? Por que não se pode chamar o Lula de genocida, a Anísia Trindade de genocida? Fora que, vale lembrar, a dengue bateu recorde, também não comprou fumacê. Ou seja, estão fazendo o quê? Só complementando, o custo para o Estado de cada dose da vacina gira em torno, um valor estimado de $10 por dose, em torno de R$55. Faz isso vezes 128 milhões, porque se nós temos 100 milhões que não serão usadas e mais 28 milhões que foram jogadas fora, qual é o dano para o erário público? 1.280 mil dólares. Isso é um absurdo. Que em reais nós chegamos aí a uma cifra de 7 bilhões de reais. Mais ou menos. 7 bilhões de reais jogados no lixo. 7 bilhões de reais jogados no lixo em um momento onde está sendo cortado diversas verbas de saúde, de educação. São de doses ou são milhões em dinheiro já? O valor segundo ele, o valor da dose é cerca de 10 dólares. Esse valor que está explicitado aí é o valor, esse número que está explicitado é o número que corresponde ao número de doses ou ao número de dinheiro? De dinheiro. Então, no caso, são 100 milhões de dólares e não 100 milhões de vacinas. Não. São 100 milhões de doses de vacina. Vamos parar de conversa de louco, porque senão o povo só. Não é conversa de louco, não. Nós perdemos, foram para o lixo, 28 milhões de doses. Perfeito. Tá? E, isso ano passado. Sim. E neste ano, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro diz que, porque dependendo do cálculo é 78, dependendo do cálculo é 114. Então, vou pegar uma média. Neste ano, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tá? E isso está publicado no site da própria universidade, o Brasil desperdiçou, não é que venceu, ele desperdiçou 100 milhões de doses. Então, 28 milhões de doses foram para o lixo no ano passado e até este ano foram desperdiçados 100 milhões. Deixa eu te explicar por quê. Tá? Porque circulou uma notícia um tempo desse atrás que colocou o valor em reais que dava 200 e poucos bilhões de reais. Aí, provavelmente, essa notícia, não diria que é fake, mas está errada, mas que poderia amenizar e acaba tentando. Alguém faz corte, tenta deformar o que foi falado aqui. O número é, nós estamos falando de 28 milhões de doses perdidas e 100 milhões de doses desperdiçadas, portanto, 128 milhões de doses. Se uma dose custa em média $10, nós estamos falando de 1.280.000.000 dólares
que... É algo em torno de 7 bilhões de reais Show de bola. jogados muito dinheiro, no cara. lixo. Muito. Respaldado na pesquisa da universidade. Pronto, está aqui. Olha, Bill, o que não é isso senão incompetência, descaso? Aliás, se tem uma marca registrada desse governo, é o desperdício de dinheiro público, porque gasta muito e gasta mal, né? Agora, já que a Geise lembrou aqui de Oswaldo Cruz, eu gostaria de ouvir a opinião da Xuxa sobre tudo isso, já que ela ganhou a medalha Oswaldo Cruz. Qual a opinião dela? A opinião dela... Qual Beijinho, seria a beijinho, opinião? tchau, tchau. Pode ser. É uma bela opinião. Todos dançam, pega, estica e puxa. E Mas viva é- a festa da Xuxa. Mas isso, desculpa, professor. Ah, eu só pra sei, a reforçar. opinião dela você vai ouvir se você pegar o disquinho do meu cãozinho Xuxa e tocar ao contrário. Deus me está repreendido de todo mal. Quero nem ouvir isso daí. Mas é só para finalizar mesmo, para repetir o óbvio que já foi dito. O que nós estamos assistindo é a falência do governo Lula se tratando de saúde. Nós estamos vivendo caos na saúde. Vocês se lembram do governo Dilma, daqueles vídeos que quando nós vivemos o caos no governo Dilma, eram aqueles... Deus me livre, Pavinato. Eu não quero escutar isso de jeito nenhum. O Pavinato está escutando aqui o... É isso que ela tem a dizer. Ó, ele está escutando os vídeos da Xuxa de trás para frente, ó. Tá muito devagar isso aqui, vamos passar para frente. A cara do professor. Isso é terrível. É isso que ela tem a dizer. Pronto, Quer tá mais? respondido. A sonoridade. O pior de tudo é que a sonoridade é uma sonoridade realmente de rituais estranhos. Mas isso aí é porque é vantagem para ver. Para poder só fazer um comentário, não sei se será, mas primeiro com relação a Anísia Trindade. 6 meses depois do governo dela, eu tenho do governo do Lula e da ascensão dela como ministra, eu tenho falado em vários lugares que o cargo dela era temporário e que ela não estava tendo competência exatamente porque ela veio de um instituto para tratar de um ministério sobre o qual ela não tinha, na realidade, uma amplitude para... Então, ela estava ocupando um cargo ali apenas esperando. Muito provavelmente o ministro será o Arthur Lira. É a aposta que eu faço. Não sei se vai se concretizar. Mas por quê? Pelos valores envolvidos, pelo poder que representam esse montante de recursos do orçamento da saúde, a única coisa que o Arthur Lira trocaria a presidência da Câmara seria para algo do gênero. Ele não iria, porque se ele sai da presidência da Câmara, ele vira um inexpressivo. Aí ia ser o sucesso a saúde. Pois é. Tem uma outra questão, Pávio, apenas para eu concluir. Com relação ao caso do Bolsonaro, as vacinas, tá? Muitas coisas foram feitas exatamente para tentar destruir o Bolsonaro. A primeira delas, o Bolsonaro nunca foi contra a vacina. O que ele argumentava era a necessidade de, além da vacina, você pensar 2 coisas. Primeiro, a busca de um remédio também, porque a vacina precisaria de um protocolo, e o protocolo havia exigências que precisavam ser respeitadas. Tanto depois que as exigências foram cumpridas, ele foi automaticamente comprou as doses. Ele exigia a busca de um remédio, que fizessem pesquisas para o remédio. Esse era o ponto, e que se respeitasse o protocolo paciente médico, nenhum político ou jornalista poderia se sobrepor a esse. Essa era a defesa que ele fazia. Quando ele foi substituindo ministros da saúde, tirou um político médico, depois colocou um médico que não entendia nada de política, e depois colocou o general Pazuello, aí o problema é que os 2 primeiros, um se acovardou e o outro resolveu ser inimigo dele, inimigo ideológico e político dele. E sabe o dele. que o Pazuello me falou? Só demorou tudo isso porque quando o político, qual que era o nome dele? Começava com M. O Mandetta. Eita, quando o Mandetta saiu, ele levou a equipe toda do Ministério da Saúde. E o Pazuello me mostrou que quando ele assumiu, só para ele conseguir formar uma equipe para dar conta de comprar essas vacinas, isso levou mais de um mês. Maravilhoso ter falado isso. Eu vou te dizer por qual razão. Porque as pessoas alegam que ele botou o general Pazuello, que não tinha competência. Deixa eu explicar por que o Pazuello foi olhando analiticamente. Qual era o problema?
problema, já tinha resolvido o problema da compra das vacinas, precisava organizar a porcaria do ministério, precisava apenas de organização e a distribuição das vacinas. Para isso ele pegou não mais um médico, ele pegou alguém que era especializado em logística. O general Pazuello é um general de divisão da intendência. O que faz a intendência? Ele administra um quartel, administra a força e para administrar ele precisa tratar da logística também. E ele tem conhecimento de logística, botou o Pazuello por causa da aceleração para resolver o problema de logística. Essa foi a razão. Foi uma razão lógica, foi uma razão correta, foi uma razão estruturada num planejamento estratégico. E tentaram destruir, dizendo que botou o general ao invés do médico, não precisava mais de médico ali. Tem mais um detalhe, tudo aquilo que foi colocado, inclusive essa questão das vacinas, foi colocado dentro de um relatório para notificar e denunciar o Bolsonaro internacionalmente por crime de genocídio. Porque que alegaram que, inclusive na questão da vacina, ele estava ignorando a sociedade brasileira, ignorando a ciência, e por isso ele estava intencionalmente querendo prejudicar o povo brasileiro, o que era uma mentira. Esse foi o fundamento da denúncia dele no Tribunal Internacional. Agora, e além de outros pontos que tentaram mentir para denunciá-lo internacionalmente. Ora, se isso foi válido, por que o Lula não entra como crime de genocídio e a Anísia Trindade também? Porque aí, no caso, ela não é médica, ela é uma socióloga. Opa! Tem uma coisa errada, não alegava que precisava de um técnico que fosse médico? Por que colocam um sociólogo e não podem colocar um general especialista em logística? Ponto 1. Ponto 2, ela só cometeu erros até agora em relação à vacina, em relação, por exemplo, no caso da vacina que apodreceram e foram jogados fora. O problema não é esse, se a vacina vence, tem que ser jogada fora. O problema é como que você resolve o problema de logística para aplicar as vacinas e no caso do vencimento da vacina, por que não foi cobrada a reposição? Porque tem que estar em contrato. Se não está, professor, o senhor está querendo que eles trabalhem, Pois poxa. O senhor está querendo que eles trabalhem. Aí já é demais. A reposição está. Agora, Teria que ser posta. eu vou começar a chamar o Lula de genocida. Quando eu vou falar Lula o genocida. Porque se não é genocida, ele é o quê? A justiça mesmo já validou que chamar de genocida pode. Flávio Dino disse também Flávio chamar Dino. de nazista, Chamar de genocida, pode, né? fascista, pode. Então o Lula é genocida. Perfeito. Genocida com J ainda por cima, hein? Lula é genocida com J. Com J com J. J. E só para completar esse valor dessa perda estimada que nós fizemos esse cálculo aqui... Não é vale perda, para o Lula é perca. Para esta perca estimada que o nosso governo teve... A perca além, dos cidadãos, na verdade. Além desses 7 bi que nós estimamos aqui, vale lembrar que enquanto o governo joga 7 bi no ralo, ele contingenciou 4,4 bi do orçamento da saúde. Ou seja, a administração pública está um caos. Porque como o governo tem gastado horrores nessa farra fiscal que ele está vivendo agora, ele está tendo que contingenciar os valores do orçamento para não incorrer em um crime de responsabilidade e não ser empichado. Porque é um governo que não tem base legislativa, não tem nada. Enfim, o que ele está fazendo? Contingenciando valores. Dentre esses valores, ele contingenciou da saúde. Enquanto está indo 7 bi para um ralo, tem mais 4,5 bloqueados. Você calcula lá na ponta, lá na UPA, lá em quem precisa, qual é a situação que essa turma vai viver. Bom, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser,
Se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.